Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo em que eu vou falar sobre uma ferramenta que vai ajudar você a ter mais clareza sobre os principais obstáculos que impedem coaches e empreendedores de terem sucesso nas suas carreiras. Mas preste atenção, se você olhar com muito detalhe mesmo, você vai perceber que essa ferramenta ela pode servir para várias áreas de ocupação. Várias áreas. Me acompanha. Porque é importante a gente ter clareza do que a gente tem que enfrentar. Já reparou em desenho animado, em filme de ficção científica, quando o mocinho tem que lutar de repente com um fantasma ou com alguém que ele não enxerga, o que ele faz? Ele tenta jogar um pano, ele joga uma tinta, ele joga alguma coisa para ele poder enxergar. Porque pense, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça naquilo que a gente não enxerga. Então, eu batizei essa roda aqui de roda do inner game, a roda do jogo interno. E quando você dominar essa ferramenta, ela vai se transformar na roda do winner game, né? O vencedor interno. Ele vai se transformar do jogo interno para o vencedor interno. O winner game. Tem que ficar mais forte aqui, né? Que está muito clarinho aqui esse W. Então, do que se trata essa ferramenta? São 10 áreas, são 10 possíveis problemas que você deve identificar para poder realmente se desenvolver na carreira. Então você vai dar uma nota de 0 a 10 o quanto essa área te incomoda, o quanto essa área realmente você reconhece esse problema na sua carreira, no seu jogo interno. Porque por mais, independente da carreira, a gente está falando aqui de coach, mas você pode expandir para outras profissões, há conflitos internos, né? Há obstáculos internos que surgem para você realmente lidar. Mas o que vai impedir você de ter sucesso naquele obstáculo em particular é o seu jogo interno. Então, muito se resume ao que passa aqui, ó, dentro da sua cabeça. Como você lida com algumas crenças, como você lida com alguns medos, alguns bloqueios. Então vamos lá, já falei muito, vamos começar a praticar, papel e caneta na mão, você comece a acompanhar exatamente o que eu vou falar. A principal crença, né, que impede coaches e pessoas em geral de terem sucesso é crenças relacionadas a dinheiro, crenças com relação à prosperidade, crenças com relação a se vender. Ué, por que não? Coach precisa vender o seu serviço para alguém. Mas será que é só coach? Quando você vai numa entrevista de emprego, você não tem que se vender para o contratante? Você não tem que se vender para a empresa? Então, quanto de 0 a 10 crenças com relação a dinheiro incomodam você? E anote lá. De 0 a 10, quanto você realmente reconhece que você tem problemas, crenças com relação a dinheiro, crenças com relação a se vender, a se valorizar. Vamos para a segunda área, insegurança para atender. Coach tem que atender e muitas vezes ele fica muito preocupado em como ele vai entregar aquele conteúdo para o seu coach. Pense em outra área, de repente um engenheiro, né? Será que ele às vezes tem insegurança de como vai gerenciar um projeto? Será que um jornalista, às vezes, tem uma certa insegurança de como ele vai cobrir uma determinada matéria, uma determinada reportagem? Por onde ele começa? Qual o principal assunto que ele vai tratar, que ele vai abordar? Percebe? Como a gente está falando de coach, provavelmente você que me assiste agora é coach. Então, insegurança para atender. De 0 a 10, o quanto te incomoda? Quanto está te incomodando? Próxima área dessa roda aqui, insegurança em resultado. Perceba que tem diferença. Insegurança de atender é o processo. Insegurança de entregar resultado tem a ver com o resultado final. Às vezes eu falo, eu sei muito bem conduzir uma sessão. Legal, mas você sabe alinhar as sessões para no fim do processo você realmente entregar aquilo que o seu cliente deseja? Percebe? De 0 a 10, o quanto você é inseguro com relação a entregar resultado, o final do projeto, o final do processo. Vamos agora para um outro aro, né? Eu ia falar uma fatia desse gráfico de pizza, mas é um aro. E olha, não repara nos meus dotes de desenho não, eu sou muito melhor coach do que desenhista, tá bom? Então vamos lá. Falta de ousadia. O quanto você é ousado na sua carreira? O quanto você almeja prosperar e vencer? O quanto você enxerga aquele sonho, você tem clareza, aquela meta que você quer alcançar? E você vai e faz. Tony Robbins tem uma frase que é fantástica. Tony Robbins, se não o maior, um dos maiores coaches do mundo, ele fala, ouse fazer e o poder será dado a você. Dare to do and the power will be given to you. Né? A gente tem que ter ousadia. Né? Goethe tem uma frase que o início do poema, eu não lembro direito, mas o final é bonito. Tudo que você quiser fazer
ou sonhar que pode, comece. A ousadia traz em si poder e magia. Então, quanto você tem ousadia? Se você tem muita ousadia, a falta de ousadia é baixa. Mas aqui a gente está identificando o problema, tá? O quanto te incomoda a falta de ousadia. Vamos lá para outra fatia, medo de se expor. Coach, né, nas formações ensina muito a atender, né, muitas ferramentas, nem sempre alinhadas da forma mais adequada, mas pouco se fala no seu perfil empreendedor. Você se forma como coach, você tem seu certificado e agora? Os clientes vão cair na sua frente? Não, você tem que empreender. Você acaba virando o seu próprio negócio. Muitos coaches têm que abrir empresa, têm que virar pessoa jurídica, têm que começar a ter noções até de administração e economia para gerir a sua própria carreira e sua própria empresa, né? Então, e muito tem que se expor, você tem que ir para a vitrine, você tem que ir lá gravar vídeos, você tem que ir para as redes sociais, você tem que falar para o mundo que você é coach, que você tem uma nova ocupação, você tem uma nova profissão. O quão você está confortável em se expor? Se você está muito confortável em se expor, o medo de exposição é baixo. Mas como a gente está falando do problema, medo de se expor, quanto você tem medo de se expor? Porque talvez esse seja o problema. Às vezes você entrega muito bem, você não tem crença com dinheiro, com prosperidade, mas e aí? Sabe? Ninguém sabe que você é coach. É como se você estivesse paquerando no cinema, né? Você está piscando para a garota, mas só você sabe que está piscando, nem ela sabe que você está piscando. Ninguém mais sabe, né? Então tem que se expor, tem que criar coragem, ir lá e fazer. Outra fatia, medo de entrar em ação. A famosa procrastinação. Às vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, só não fazem aquilo que sabem, né? Elas sabem, eu tenho que tomar uma ação, mas não faz. Eu sei exatamente o que tem que fazer, Ronaldo, mas não faz. A procrastinação, tem muitos bloqueios internos, a gente está mapeando o que realmente impede você de entrar em ação. E aqui, ó, medo de entrar em ação. Fato, você já tem mapeado, você tem seu plano estratégico, mas você procrastina. É a danada da procrastinação. O quanto você tem de procrastinação, ó, na sua carreira. Percebe? Outra fatia aqui dessa roda do inner game, que quando você dominar vai virar winner game, né? Do jogo interno vai virar o vencedor interno. É a fatia da dificuldade de gerar empatia. Dificuldade de gerar empatia, o famoso rapport, né? Você senta lá, o cliente senta na sua frente, e aí? Como é que funciona? Você vai lá, entrega, o que você faz? Né? Então, comece a ter clareza sobre se é esse o problema. Você não está conectando, você não está presente para se conectar com o seu coach, prestar atenção nele. Porque não é você que vai promover a transformação no coach, é ele que vai promover a transformação. O seu papel de coach é como identificar os hacks dele, né? Você vai identificar como é que ele pensa, o que você precisa, né, com as ferramentas adequadas, fazer com que o seu coach reflita sobre o contexto dele, a vida dele, para ele realmente poder mudar, com as forças dele, superar as fraquezas com as forças dele. Então você tem que conectar, você tem que gerar empatia. Aí eu te pergunto, será que em quais outras profissões você precisa interagir com pessoas? Eu estou pensando aqui, todas que eu estou imaginando aqui, minimamente tem um contato com pessoas, tem um contato com gente. Nem que seja criar empatia com o seu superior, né? Com o seu superior, para eventualmente negociar um aumento ou coisa parecida. Então, dificuldade de gerar empatia é uma questão que impede a carreira de muitas pessoas, né? E isso eu digo porque eu sou coach executivo, trabalho com pessoas que estão, de certa forma, insatisfeitas ou bloqueadas na carreira, e esse aqui é um problema, dificuldade de gerar empatia. Agora vamos lá, ó, para uma outra fatia, de 0 a 10, o quanto te incomoda não saber ouvir não. Seja sincero, seja sincera. Como é que você lida com o não? Você faz alguma coisa, ouve um não. Você trava, você continua. Qual o seu grau de resiliência? Qual o seu grau de ressignificar o não? Isso é importante, porque dificilmente a pessoa tem o mar aberto, só ouvindo sim, 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 né? Então as pessoas têm que saber ouvir não, têm que estar atentas, ver qual é a percepção daquele não, onde ela pode melhorar, como ela pode evoluir, percebe? E às vezes os coaches, no início de carreira, começa a fazer primeiras sessões, começa a oferecer seus serviços para o cliente, não tem tanta experiência e começa a ouvir não. E aí oferece muitas vezes o processo de não transformação, né? Coach é uma ocupação, é um processo relativamente novo no Brasil. As pessoas não têm muita noção do que é o coaching. Então, para que serve isso? E as pessoas acabam explicando muito o que é o processo, não a transformação que ela oferece. E aí começa a ouvir não. E aí, dependendo da sua capacidade de ouvir não, ele desiste. Se
não saber ouvir não é muito alto, ele acaba desistindo. Ele nem investiu dinheiro numa formação, e aí, mais de umas vezes, e aí abre empresa, enfim, começa a operar e começa a ouvir não, e aí para, desiste. Então a gente tem que ter resiliência. Fique atento a essa questão. Agora, de 0 a 10, como está o seu foco na dificuldade? Percebe? Muitas pessoas, elas olham, tem até um metaprograma na programação neurolinguística, que é a fuga da dor, em vez da busca do prazer. Então, é interessante você saber como você lida. Mas se as pessoas estão muito focadas no problema, na dificuldade, é quase aquele profeta da desgraça, só vê problema. Às vezes fala assim, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue realmente acordar de manhã e botar um sorriso, né? Estampar um sorriso no rosto? Porque parece que só vê problema, né? Tudo na vida cresce para a morte, né? Porque cada dia que passa você está mais velho, né? Você está sempre enfrentando algum tipo de dificuldade, a pessoa só vê problema. Então, qual é a sua habilidade nisso? Qual é a sua habilidade de falar assim, beleza, eu identifico um obstáculo, mas eu consigo ressignificar e olhar para onde a gente tem que seguir. Imagina uma pessoa que só vê dificuldade de ser coach, aí a pessoa chega com um problema para resolver, realmente, está difícil sua vida, hein? Nossa, ó. Quer dizer, o trabalho do coach, que é ressignificar a perspectiva do cliente para ele enxergar uma solução, né? Virginia Satir, que é considerada a mãe da programação neurolinguística, ela costuma falar o seguinte, as pessoas tomam as melhores decisões no contexto delas, tomam as melhores decisões nos contextos em que elas estão inseridas. Se ela não tomou uma decisão melhor, é porque ela não enxerga uma outra alternativa. Richard Bandler, um dos co-criadores da PNL, ele fala o seguinte, o nosso trabalho é fazer com que as pessoas enxerguem alternativas. E para você ter essa habilidade, você não pode ter só o foco na dificuldade. Você tem que começar a enxergar caminhos, atalhos, saídas para aqueles emaranhados, aquelas confusões em que a pessoa está inserida. E você tem que saber fazer isso muito bem para poder colaborar na perspectiva do seu cliente. Então, de 0 a 10, o quanto você tem foco na dificuldade. E a gente vai agora para a 10ª área dessa roda do Winner Game, que é estar sempre inserido em grupos de pessoas negativas. É a pessoa que convive só com pessoas negativas, é aquela questão do neurônio espelho, né? E aí, sabe, você fala alguma coisa boa, aí as outras, isso não vai dar certo não. Cara, peguei mais um cliente. Ah, só um, você vai ter que correr atrás de muitos outros para poder sustentar. Sabe aquelas pessoas que estão sempre falando dos problemas? Tem relação aqui com foco na dificuldade. Foco na dificuldade é você, individual. Grupo de pessoas negativas é você estar inserido nesse grupo de pessoas. E aí vale a máxima, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E aí, quem que você vai começar a conviver? Então, essa roda do Inner Game te dá uma ideia do que você tem que trabalhar para poder melhorar e virar o Inner Game. Se você estiver atento, se você estiver presente para essas áreas aqui que são seus principais obstáculos, com certeza você vai resolvendo um a um para poder eliminar todos os problemas dessa roda e você realmente ser o mestre da sua psicologia, ser o senhor, a senhora, né? A dona da sua percepção e da sua emoção, para você realmente ganhar esse jogo interno aqui. Tá bom? Espero que tenha gostado e acompanhe, porque eu tenho uma série de vídeos que vai mostrar para você como resolver cada um desses problemas. Uma série de vídeos para mostrar como a programação neurolinguística e ferramentas de coaching podem ajudar você a resolver cada uma dessas áreas aqui e transformar de fato o jogo interno, o Inner Game, no vitorioso, no vencedor do jogo. Transformando o Inner Game, o jogo interno, no vencedor desse jogo, o Inner Game. Um abraço. Tchau, tchau.